Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 27 de abril de 2026, segunda, um dia depois da vitória do Fluminense no Maracanã sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, no Maracanã, só tinha 13 mil espectadores. O Fluminense, friamente, o Fluminense faz um bom jogo, o Fluminense cria, tem 30 finalizações no jogo, o goleiro dos caras estava pegando até pensamento ontem, para chegar no gol foi necessário um pênalti, aí o Fluminense toma um gol idiota, e precisa fazer o gol da vitória no final do jogo com o JK. Mas friamente, a gente criou 30 chances, assim, a gente finalizou 30 vezes. Eu não consigo falar assim, pra mim o Fluminense jogou bem, tá? Falar que o Fluminense jogou bem esse jogo e falar que jogou mal contra o Laguaira lá, que o Fluminense tem 20 finalizações, eu não consigo, porque aí é uma estreia de um torneio internacional, fora de casa e tal, e aí, teoricamente, com um time contra o time mais fraco do grupo, aí a gente sai com um empate. Aqui a gente sai com a vitória contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, que já tomou alguns sacodes, Então, assim, pra mim esses dois jogos, entram na mesma questão, assim, sabe, de ver o jogo, Mas a sensação no jogo ontem no Maracanã, principalmente quando a gente toma o gol, a gente tem a dificuldade de fazer o gol e aí a gente toma aquele gol, é que, caralho, ia tudo pra casa do caralho, sabe? Porra, nem adianta, Libertadores, vai, já não estreia bem, e aí perde o primeiro jogo em casa, a gente vai ter que ganhar fora pra classificar. E aí quando a gente toma aquele gol, a sensação é que a temporada acabou, entendeu? Mesmo a gente jogando bem, criando chance, entendeu? Então, eu não sou o cara que gosto, que vai no Maracanã, que fica vaiando o jogador, que vai o time. Não vaiei ontem, mas a sensação ontem era de quem vaiou, assim, eu não conseguia nem discordar, sabe? Porque teve esse momento no jogo, assim, pelo menos pra mim, de que, caralho, a temporada acabou, entendeu? O Fluminense não vai bem em campeonato nenhum, apesar de estar bem no Brasileiro, A sensação ontem era essa, e até pela sequência, assim, A gente vinha numa sequência muito boa, a gente podia falar isso, Apesar de algumas retas finais dos jogos a gente tomar uma pressão, apesar de quando a gente pensa em jogo grande a gente dava uma patinada, mas a gente vinha bem. Mas a sequência atual do Fluminense, do jogo contra o Curitiba pra cá, não é uma sequência boa, sabe? Aí você bota aí, são 4 jogos, o Curitiba, a estreia na Libertadores, aí a gente pega o Flamengo, aí tem a estreia em casa na Libertadores, aí tem o jogo contra o Santos, que o Santos fica na frente do placar 2 vezes, fora de casa, e a gente ganha o jogo, e aí tem o jogo pela estreia da Copa do Brasil, que a gente foi jogar num campo sem condições nenhuma de se jogar futebol, e eu acho que isso justifica o resultado do jogo, com um time misto reserva, e aí a gente não consegue ganhar dos caras, e aí a gente vem jogar em casa contra o lanterna do campeonato, cria muito e tal, mas consegue ganhar só de 2-1 e tendo que correr atrás do gol da vitória no final do jogo, Eu acho que a torcida, sem falar da questão da diretoria e pipipi, popopó, cria esse clima que estava no estádio, E aí a gente perde o Acosta, que a gente já considerava o melhor jogador do time, ou um dos melhores ali, top 3. E aí, Martinelli, cara, e não sai o resultado do Martinelli. E aí as pessoas começam a criar teorias, E é isso, cara, assim, pra mim, quem pode ir ao Maracanã, quem pode ser sócio do Fluminense pode ir ao Maracanã, tem que ser sócio do Fluminense e ir ao Maracanã. Se a tua situação financeira te permite ser sócio, você tem que ser sócio. Se a tua situação financeira, de trabalho, de local onde você vive, te permite ir ao Maracanã, você tem que ir ao Maracanã. Mas mesmo para quem vai, esse jogo trazia isso, eram muitas questões, sabe? E aí você fica acompanhando as discussões e tal, a fala do influencer, a mídia tricolor e os grupos,
E, cara, isso vai criando um caldeirão que acaba que no final do jogo, mesmo você ganhando, você sendo o terceiro colocado, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, você quer vaiar, você quer extravasar. Eu consigo entender isso mesmo não sendo a pessoa que faz isso, né? E é isso, eu acho que o Fluminense precisa de uma sequência boa. Eu acho que se a gente conseguir fazer 2 bons jogos e conseguir 2 bons resultados nesses jogos fora de casa da Libertadores, né, e não acontecendo, né, nada de bizarro no Brasileiro, eu acho que a torcida começa a dar uma acalmada, né? Eu acho que é isso, né? E vamos torcer para que isso aconteça. Falando do jogo de ontem, né? Cara, eu não consigo culpar o Fábio, mesmo se ele tivesse um pouco adiantado no gol que ele tomou. Apesar que, se o jogador chuta da onde ele ameaça na primeira vez, né, a posição do Fábio era mais justificável, mas o cara ainda avança um pouquinho para depois chutar. Eu acho que quando o cara pensou em chutar dali, talvez o Fábio já devesse ter se colocado um pouco melhor, né? E aí acaba tomando o gol depois da finalização, mas eu não consigo culpar o Fábio. E já tem gente falando de que queda técnica do Fábio, por causa, né, ele teve algumas falhas recentes, né? Mas ali é uma questão de posicionamento e não de técnica, né? Então, o problema contra o Flamengo, ele não é bom com o pé, e aí não voltar pro gol é uma questão de posicionamento e não de técnica. Gol em bola cruzada na pequena área, ele, né, nunca fez grandes coisas, né? Então, assim, eu não vejo queda técnica do Fábio nesse momento para preocupar o torcedor do Fluminense, né? O Guga faz mais um jogo excelente, o Guga sabe cruzar. Eu não consigo entender Samuel Xavier de titular do Fluminense. Ah, mas é para descansar o Guga, cara. É impossível que o Guga não consiga ter uma sequência boa de jogos, sabe? Enfim, os Gêmeos tem ali, né, alguns erros na saída de bola, né? Enfim, eu continuo com a ideia de dar uma sequência aí pro Ignacio de 3 jogos. O Freitas faz um excelente jogo, mostra o porquê que é titular do Fluminense. É contra a Chapecoense, sim. Antigamente, né, a gente criticava ele até contra times do nível da Chapecoense. O Arana faz um bom jogo também. A gente viu o Arana finalizador do Atlético Mineiro no jogo de ontem, né? O Bernal destoou um pouco, né? Acho que ele tá voltando e tal, e a gente precisa muito do Bernal, né? Então, com essa lesão do Martinelli, eu acho que o Martinelli, acho difícil ele voltar antes da Copa, mas eu acho que com o departamento que a gente tem, né, ele poderia voltar, mas eu não sei se o Fluminense vai tentar fazer isso, né? Eu acho que dependendo da situação, talvez haja ali a nossa situação nos campeonatos, né? Uma coisa de se trazer o Martinelli para poder jogar o último jogo ali em casa no Maracanã, né? Pela Libertadores, enfim. Mas o Hércules também não fez um bom jogo, né? Os nossos 2 volantes ontem não foram muito bem, né? E aí o Hércules com o Bernal, né, ele é mais segundo volante, né? Ele não precisa revezar. Então eu também não entendi essa dificuldade do Hércules jogar ontem, né? O Savarino faz um excelente jogo, né? Faz gol, mas o Savarino, ele jogando como meia, ele não é o meia que vai se aproximar ali para criar a jogada, sabe? Né? E quando fez isso, achei ele meio torto, fazendo isso mais pela direita do que pela esquerda, né? Enfim, né? Mas ele não se aproxima tanto quanto o Acosta, como o Ganso já fez algumas vezes ali de quem tá pela lateral do campo, né? Pelo menos eu tive essa sensação ontem. Cara, o Canóbio tem algumas finalizações, mas eu acho que o Canóbio matou várias jogadas do Fluminense, errou várias decisões. Eu achei que o Canóbio foi muito mal no jogo ontem, assim como o Serna foi mal também. Mas a minha questão com o Serna e Canóbio está sendo a seguinte: ou há uma visão, né, dos jogadores do Fluminense do Zubeldia de que o Serna é pior, muito pior que o Canóbio, e aí por isso ele não é acionado tantas vezes no jogo quanto o Canóbio. Eu acho que o Canóbio está tendo no Fluminense mais chance de acertar do que o Serna tem, porque o Canóbio erra, e aí ele acerta. O primeiro chute do Canóbio ontem, Deus me livre, né? Tava posicionado na trave direita, né, da onde eu tava vendo o jogo. Ele de frente para a trave, ele chuta pro lado direito, sabe? Esse foi o primeiro chute do Canóbio ontem, né? Então, assim, eu acho que o Serna precisa ser mais acionado no jogo, né? Que eu acho que, dando chance de ele acertar, ele acerta melhor do que o Canóbio. Eu achei que o Canóbio foi muito mal ontem, não consegui
entender quem falou que o Canóbio fez um jogo bom, e o Serna a mesma coisa, né? Mas eu acho que o Serna precisa ser melhor usado, mais usado durante os jogos, né? O Castillo, eu acho que ele perde alguns gols ontem, mas eu acho que ele vai bem na movimentação e tudo mais, né? Perdeu o jogo que ele como centroavante não poderia perder, né? Mas enfim, eu acho que ele vai bem no jogo de uma forma geral, né? As entradas, né? Até que enfim o Alisson entra e faz um bom jogo, né? E aí, será que ele fez um bom jogo porque ele estava caindo mais ali pela direita, não tanto como um volante, como um meia, né? Não sei, né? Talvez a questão de ele não estar rendendo no Fluminense a posição que ele está entrando, mas o Zubeldia já usou ele nas posições, eu acho, né? Que ele estava vindo sendo utilizado antes. Aí o Zubeldia teoricamente conhece o cara, por isso que trouxe, né? O Soteldo entra muito bem no jogo, né? Cara, o Soteldo precisa ter saúde, né? Porque ele teria a chance agora de ser titular do Fluminense, né? Até porque a gente não tem o problema de ter dois baixinhos ao mesmo tempo no time, porque um não tá. Ele é um jogador que cria, né? Talvez não tanto quanto o Savarino, mas ele tem a capacidade de criar, né? Então gostaria de ver o Soteldo com saúde sendo titular do Fluminense. O problema é que o medo é dar sequência de jogo para ele como titular, e em 3 jogos ele já sentir e desfalcar o Fluminense de novo, no momento que a gente está precisando dele, né? O JK não, nem se fala, né? Entra, faz o gol, então o JK entra muito bem. O JK vem decidindo e trazendo pontos para o Fluminense, né? Evitando que o Fluminense perca pontos no campeonato, né? Acho que o Zubeldia precisa arrumar um esquema, principalmente, né, com o Serna indo mal e o Canóbio oscilando para baixo, né, de tentar a gente ver o JK junto com o Castillo, né? O Ganso entrou ali na reta final do jogo, então acho que não tinha muito que se cobrar do Ganso, né, e se esperar do Ganso ali, até porque logo depois a gente faz o gol também, então, enfim, né, criticar ali a entrada do Ganso é criticar por criticar, né? O Zubeldia coloca um zagueiro, né? E aí quando a gente faz o 2-1, né? Eu tava maluco na arquibancada, porque eu achava que o Zubeldia tinha que recompor o time, né? Botar um volante ou entrar com um zagueiro, enfim. E aí o volante era o Otávio, e aí caralho, eu quero que o Otávio entre, não quero que o Otávio entre, né? Acho que o Guga de fato sentiu alguma coisa, mas eu não duvido ali ter sido uma malandragem do Guga não, né? No sentido de, calma aí, cara, ele não vai mexer, eu vou dar um jeito aqui de ele mexer, porque aí você dá uma atrasada na partida, né? Porque você tá sentindo algo, porque, né, falta essa malandragem no Fluminense, né? Eu acho acho provável que o Guga tenha sentido, mas não duvido da possibilidade de ele ter se usado dessa malandragem, não, né? Mas lógico que a minha ideia seria tirar alguém da frente, né? E não tirar o lateral, né? Direito do time, né? Então, de uma forma geral, assim, a gente produziu muito no jogo, mas a questão é você tomar aquele gol, sabe? Né? Tem aí um número que saiu em algum lugar essa semana, né? Que o Zubeldia é o treinador desde quando chegou no Fluminense da Série A, né? Que tem mais jogos sem sofrer gols. E a gente vem sofrendo gol direto, inclusive jogos em casa. Fica meio estranho isso, né? E a torcida tá magoada, e aí tem isso, né, de ter tomado aquele gol, apesar de fazer um bom jogo e tal. Você quase empata ali com a lanterna do campeonato, fica uma situação meio desesperadora. Mas eu acho que a gente precisa fazer 2 bons jogos na Libertadores, né? Esses 2 jogos fora de casa, trazer bons resultados, que eu acho que aí o time, né, vai ganhando a torcida de novo. Beleza? É isso, fosforelar um pouco aqui. Depois a gente fala das outras questões que apareceram, né? Saudações tricolores, e faz o Hélio. Melhor, faz o urso, porque o cara fez gol ontem.